Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A nossa convidada é filha de roceiros, gente simples, trabalhadora. O pai virou pedreiro, a mãe empregada doméstica quando a família deixou o sertão nordestino rumo a São Paulo. E foi na cidade grande que a Gilvânia Rufino traçou uma meta ousada. Queria ser uma executiva. A jornada foi longa e atravessou o mundo. Na adolescência, ela mudou-se para o Japão. Lá, aprendeu o valor da disciplina, do trabalho duro e da cultura do cuidado. Com o dinheiro economizado em turnos puxados numa indústria de alimentos, ajudou o pai a empreender no setor de transportes voltado ao agro em Mato Grosso. A mulher que desde cedo entendeu que sonho se constrói com coragem e visão, nunca mediu esforços. Estudou, cresceu, entrou no mercado financeiro com um propósito: fazer a diferença. Hoje, lidera a XP no principal estado agro do país. Tem um objetivo claro: levar aos produtores soluções personalizadas que impulsionem os negócios da porteira para fora, com estratégia e inteligência e, como ela sempre destaca, eficiência financeira. Mais do que números, ela fala de futuro, de sucessão, de educação, de decisões inteligentes que mantêm negócios vivos por gerações. E tudo isso com a sensibilidade de quem sabe na pele o valor de cada conquista. Gilvânia, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda aqui ao podcast do Patrone. Começo aqui, já lhe cumprimentando, agradecendo por essa presença e perguntando, como é que você está? Tudo bem? Eu tô ótima, Patrone. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Maravilha. Gilvânia, você hoje, é uma das líderes da XP, é uma líder aqui em Mato Grosso, Recentemente nos conhecemos pessoalmente na inauguração ali do escritório, do Espaço XP em Cuiabá. Ficou muito bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre as pretensões, o olhar da XP, para o nosso estado aqui. Claro, evidentemente o agro tem muito, a ver com essa presença física, da XP dessa maneira aqui, mas aqui por tradição do podcast a gente precisa, conhecer um pouco da história das pessoas que estão dividindo aqui na trajetória com a gente, Você hoje fala de Tangará da Serra, tem um vínculo já com o Mato Grosso há alguns anos, mas eu queria saber um pouquinho dessa tua trajetória, até a tua mudança aqui para o Mato Grosso, o que você enxerga desse estado tão pujante? Bom, Luiz, eu sou nascida no Ceará, uma cidade chamada Aracati. Muito nova, meus pais migraram ali para São Paulo, tentando uma vida melhor. Dali em diante, eu cresci até os meus 15 anos ali e tive uma oportunidade de tentar uma vida melhor ali no Japão, onde eu fiquei por 8 anos. E ali eu ganhei um pouco mais da minha independência financeira, onde nesse período meu pai tinha um sonho grande de vir para o Mato Grosso e melhorar a vida aqui no segmento do agro, e eu pude potencializar de alguma forma essa mudança. Posteriormente, quando eu ajudei eles a conquistar espaço, eu vim para cá também quando eu tinha uns 22 anos de idade, e desde então eu estou aqui. Aqui eu inseri no mercado financeiro, conquistei o meu espaço aqui, já iniciando instituições financeiras que atuam diretamente com o produtor rural, e posteriormente segui carreira também no segmento, ali em outras frentes, outras instituições, e nos últimos 4 anos eu ingressei na XP, com o intuito aqui de expandir o mercado financeiro, aproximar aqui cada vez mais a marca da XP com o agronegócio. Legal, aí tem vários pontos legais aqui que a gente vai ter que ouvir um pouco mais, com mais detalhes, Primeiro, essa mudança dos seus pais para São Paulo, com você junto ali, eles faziam o que no Ceará e qual foi a ideia em São Paulo? Que atividade foi desenvolvida ali? Então, o meu pai, muito humilde, na verdade, ele era roceiro mesmo, plantava no sertão do Ceará feijão e mandioca. É, Minha mãe já é uma filha de família mais tradicional. Juntos eles se conheceram e saíram tentar a vida melhor ali em São Paulo. O meu pai foi para o ramo de construção, era pedreiro, e minha mãe virou empregada doméstica. E dali em diante, eu quando estudei em escola pública, tive uma vida muito simples, e tinha uma ambição de sonho de um dia ser uma grande executiva ali na instituição financeira. Isso que meu pai me levava quando pequena ali,
no mercado ou no banco para ajudar ele a pagar a conta. Então, foi quando, desde pequenininha, eu ambicionava aqui ser uma executiva de uma empresa e hoje eu estou aqui, crescendo esse caminho. Que bacana, que bacana. Ainda falando um pouco dos seus pais, né? Você vai narrar para a gente depois um pouquinho da tua experiência no Japão, mas você disse ali que a experiência do Japão e, claro, a melhora da condição de vida, a condição financeira, permitiu que você realizasse esse sonho dele. E aqui você disse, né, que eles eram do campo, seu pai era do campo, né? Ele plantava ali no sertão do Ceará e depois mudou de vida quando foi para São Paulo para encontrar a oportunidade que existia para aquela época ali. Essa vinda para Mato Grosso, né? Você disse que conseguir realizar o sonho dele. O que que eles fazem? Como que foi essa vinda para o estado e essa realização? Desde muito pequena, meu pai sempre, ele já morou aqui. Logo quando ele casou, ele veio morar no Mato Grosso, trabalhou por um tempo em fazenda ali em Ribeirão Cascalheira. E logo posteriormente, quando meus irmãos nasceram, é aí que eles migraram para São Paulo, né, antes, né? Eu vim depois. E ali a minha mãe trabalhou um tempo também de cozinheira, mas meu pai tinha um irmão dele que trabalhava em São Paulo, que estava no ramo de construção. E aí ele foi trabalhar junto com esse meu tio, onde ele conseguiu melhorar de vida um pouco mais lá em São Paulo. Mas o sonho, desde quando eu me entendo por gente, meu pai sempre falava que o sonho dele era voltar a morar no Mato Grosso. E quando eu estava morando no Japão, surgiu uma oportunidade de ele começar um negócio no ramo de transporte, que principalmente voltado para o agronegócio, e hoje eles iniciaram comprando o primeiro caminhão, e posteriormente, hoje eles montaram, nesses últimos anos, uma transportadora que presta serviço direto para o agro. Então, está no DNA ali dele, ele sempre quis, os meus irmãos também estão no negócio, e aí, aqui, eu casei em Tangará da Serra, onde a família do meu marido também foi migrada ali do sul, onde tem algumas frentes também no agro, então tá nos dois vínculos sempre. Que legal. E a curiosidade aqui, né? Atendendo ao agro, ele não despertou ainda aquela vontade de também voltar a cultivar alguma coisa para relembrar um pouco das origens? Então, até sim, eu sempre sonhou, na verdade, meu pai sempre comentava, mas acho que o investimento, né, para a gente ter uma questão financeira um pouco mais baixa, o investimento era muito alto no momento, ele seguiu o caminho ali da transportadora e foi ali onde eles conseguiram, de fato, expandir os negócios, mas eles sempre falavam, ainda vou comprar uma fazenda e quero plantar soja, lá desde pequenininha ele falava, mas aí esse caminho acabou sendo traçado pelo caminho do transporte, que está diretamente ligado ali no agronegócio. Exatamente, permanece na cadeia produtiva, né? Muito bacana, muito bacana. Aí, Giovânia, vamos entender a tua história lá no Japão, né? É sempre bacana quando a gente ouve pessoas, especialmente pela época que você foi, era uma outra realidade até, né? E eu queria que você me falasse como foi a tua experiência lá. Foi excelente, eu falo que foi onde eu transformei talvez numa pessoa mais resiliente, poxa, muito, muito nova, né? Eu tinha 15 anos, foi o meu primeiro emprego, na minha primeira oportunidade, aprendi muita coisa, amadureci muito, conheci outras culturas, aprendi a lidar com pessoas de diversos tipos de culturas diferentes. O Japão tem muito disso, né? De receber várias culturas. É, Graças a Deus lá eu tive a oportunidade também de trabalhar e ser bem remunerada, trabalhava bastante, trabalhava numa indústria de alimentos também, está do lado do agro ali, era uma indústria de produtividade de uma rede americana lá, de conveniências, onde a gente produzia alimentos direto para essa conveniência, chama Bentoyá, acho que não sei se você já ouviu falar, é uma fábrica que trabalha 24 horas por dia. O Japão tem uma cultura bem na questão alimentícia, produtiva, uma cultura muito forte de cuidado também ali da questão, enfim, de atender muito bem o cliente, o consumidor na ponta, eles são bem pragmáticos nesse sentido. Então, a gente tinha uma resiliência muito forte no cuidado, na higienização, de tudo que a gente pode fazer para atender a demanda no final. Então, assim, foi um trabalho bastante de aprendizado na minha história. Voltei com uma bagagem muito legal. E o dinheiro que eu levantei lá, eu ajudei, pude potencializar a minha família e também potencializar a mim mesmo, que é meu sonho estudar, né? Eu queria fazer uma faculdade e eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de me comunicar, e dentro do meu curso foi direcionado exatamente para isso, para que um dia eu seguisse uma carreira
no empreendedorismo que está no meu DNA. Que bacana. Você, quando passou esse período lá, claro, tem toda a questão da cultura que você disse, a bagagem, né? A questão financeira, evidentemente, mas você foi e você disse que sempre teve esse sonho, né, de ser uma executiva. Era isso que você mirava também, né, nesses 8 anos? Parece que é um período curto, né, para uns, é rápido para outros, mas assim, a gente sabe que no dia a dia, principalmente morando fora, muitas vezes tem um próprio conflito pessoal, né, de voltar ou não voltar. Como que você lidava com isso? E eu queria entender se realmente esse teu sonho sempre era o alvo ali naquele momento, o ponto de realmente de resiliência. Sempre foi o alvo, na verdade eu fui com o destino de ir e voltar, né. Nunca fui para morar de fato, para ficar lá, com uma vida no Japão. A minha ideia era sim levantar o meu recurso, melhorar a minha vida pessoal, eu fui para lá para isso, direcionada para levantar o recurso financeiro. Na época ainda o dólar estava muito bom, inclusive foi o momento que eu ajudei o meu pai a potencializar a compra do primeiro e segundo caminhão deles ali, para eles migrarem para cá, para o Mato Grosso. Quando eu voltei para o Brasil, eu vim com 19 anos, porque quando eu fui eu não tinha nem idade completa para tirar a habilitação, então eu precisei voltar. Então foi quando eu conheci o Mato Grosso. Quando eu conheci o Mato Grosso, eu já fui com vontade de voltar, na verdade. E aí quando eu, por volta ali dos meus 21, 22 anos, eu já estava bem estruturada para me voltar e financeira, e o meu foco era vir comprar algo para me viver aqui e começar de fato a estudar. Então eu já cheguei direto para a faculdade, fui comprar meu carro, inclusive aqui na cidade, e no primeiro compra do meu carro, já arrumei o meu primeiro emprego, inclusive, na cidade também. Foi muito rápido, porque até então eu não tinha tido nenhuma carteira assinada no Brasil, então eu precisava começar de novo, né? E fui crescendo no lado comercial, depois até eu me formar ali, chegar com umas certificações necessárias e ingressar em Unicei, né, uma primeira instituição financeira, indicada pelo meu professor da faculdade, que era um professor que era contador de uma da empresa que eu entrei, e aí foi dando certo. Eu comecei primeiro ali numa primeira instituição muito voltada para o produtor. Depois de alguns anos, fiquei em torno de 5 anos, eu recebi uma proposta para assumir uma expansão de uma empresa privada, multinacional, e fiquei por 8 anos. Aí foi ali que eu iniciei, de fato, na gestão de pessoas, e desde então eu estou há 8 anos liderando pessoas. Qual foi a faculdade que você fez? Eu fiz administração de empresas. Além da questão financeira, qual foi o saldo da tua experiência no Japão nessa conquista profissional na sua carreira? Qual foi a influência positiva ali? O japonês, ele é muito disciplinado, ele é muito resiliente, ele é muito metódico, assim, é muito certo, ético, assim, e acho que esse foi o principal aprendizado que eu tive na cultura japonesa, assim, de estar lá, de trabalhar, de ser resiliente, porque é difícil você estar num país onde você não sabe falar a língua e você depender, às vezes, de terceiros para te ajudar a se comunicar, às vezes para comer, para beber, para para pagar uma conta. E ao longo do tempo, assim, eu aprendi muito lá a me virar muito rápido, né? Lá mesmo sem saber falar uma palavra sequer. Mas o que é legal é que quando você chega num lugar onde você tem uma cultura também de muito receptiva. Eu tive muita sorte de estar com pessoas que me ajudaram muito também. Os próprios japoneses raízes de lá, eles são muito receptivos também. Quando eles gostam muito. E eu tive todo esse cuidado enquanto eu estava lá, sabe? Então eu fui muito feliz, aprendi muito, me tornei uma profissional mais competente, acho que do que eu sou hoje, e comprometida com o que eu passei com a cultura do Japão também. Assim, eu me sinto eu tenho muito orgulho, na verdade, do que eu vivenciei lá. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax Olimpo e Pro.
e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. E aí, focando agora mais diretamente na sua carreira, né, no mercado financeiro, você hoje, como a gente mencionou aqui, é a líder em Mato Grosso da XP, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da XP para quem eventualmente não tem a compreensão ampla da atuação de vocês e, claro, o que o agro tem a ver com essa maior presença de vocês aqui. Bom, acho que total, né? A XP hoje ela vem democratizando, né, o mercado financeiro, trazendo cada vez mais o nosso modelo de servir mais próximo aos nossos clientes, uma assessoria mais próxima, orientação financeira como um todo, no intuito educacional, que é o nosso principal DNA, né? Inclusive, o espaço da XP foi montado com o intuito de a gente transformar a sede como a sede que estava lá na Faria Lima, trazer aqui para o Mato Grosso como um polo de educação financeira, onde vai tangibilizar ali um pouco mais de informação para os nossos clientes. Então, o nosso modelo de servir hoje, ele está muito voltado em transparência, né, de ter um assessor cada vez mais próximo, tangibilizando a confiança, o olho no olho, apesar do espaço ali, o olho no olho é sempre muito importante. Então, ter o espaço para os nossos clientes irem até lá e conhecer um pouquinho mais do que às vezes, para alguns ainda é novo, né? A gente ainda tem uma cultura muito voltada para bancos, pelo modelo creditício, e não, de fato, analisar o quanto você pode melhorar a sua eficiência financeira. Então, a XP trouxe esse papel aqui para a ponta com o meu time, e a gente vem expandindo isso ao longo desses últimos, principalmente no Mato Grosso, né, da onde eu estou, quando a gente começou a regionalizar a marca ali, há 5 anos atrás, e a gente consegue hoje mostrar para os nossos clientes o quanto eles podem realizar ali investimentos mais sofisticados, personalizar um pouco mais o longo prazo, né? Então, acho que o papel da XP vem cada vez mais tracionando a abertura de novos modelos de planejamento financeiro. E a gente tem um portfólio muito abrangente, né? A gente tem hoje um guarda-chuva, a gente fala que tem um shopping de oportunidades, porque hoje a gente tem uma distribuição de portfólio muito robusto. Então, cada um com seu perfil de investimento, a gente consegue ali levar e direcionar o planejamento financeiro em conjunto com o cliente diante dos seus objetivos. Legal. Você falou, durante essa resposta sua, você usou o termo polo de educação financeira, um ponto para a educação financeira. Me fala um pouquinho sobre isso, especialmente com foco no agro, né? Eu te digo isso e te pergunto isso porque a gente costuma muitas vezes, inclusive onde eu estou aqui, né, falar-se muito sobre o gap que a gente ainda tem na gestão de muitas propriedades, né, na gestão do negócio, né? Eu acho que isso tem, evidentemente, a ver com a educação financeira também. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o trabalho nesse sentido de vocês. Com certeza. Como eu te falei, o espaço, ele, assim, além do espaço, o assessor na ponta, ele senta junto com o cliente, com o produtor rural hoje, Luiz, e eles olham muito, o cliente olha dali, do produtor especificamente, da porteira para dentro, né? E a gente quer ajudar ele da porteira para fora, no fim do dia, uma inteligência financeira do negócio dele. Então, isso está atrelado à educação financeira. Infelizmente, essa informação não veio do nosso berço, né? Não veio das nossas escolas, assim. A gente acaba buscando e trazendo para o nosso cliente coisas que são talvez tão simples e tão fáceis de serem identificadas, e não está na nossa cultura de olhar, de fazer, de olhar um simples IOF, né? Que está ali numa tributação melhor, numa inteligência financeira para o negócio dele, para ele dar uma eficiência melhor para o negócio. O próprio gerenciamento de risco, que está dentro do nosso mecanismo, né?
do nosso modelo de servir. Então, assim, acho que a educação financeira está no conhecimento, né? Ele está do cliente conhecer de fato as ferramentas. Se vai fazer sentido para ele ou não, isso é uma segunda conversa, mas ele está aberto e ele está cada vez mais aberto, tá, patrones? O cliente está muito mais aberto a conhecer as novas ferramentas, a levar uma inteligência financeira, porque no fim do dia ninguém quer, poxa, ter desafios financeiros lá no futuro, né? A gente quer, na verdade, uma perpetuidade do negócio, um longo prazo, não que ele pare no meio do caminho. Então, acho que cada vez mais pessoas estão abertas assim a conhecer e a gente levando, junto com os nossos assessores ali na ponta, o conhecimento, com os nossos experts da XP também, porque nós não só os assessores, a gente tem um time, um ecossistema XP muito grande, nosso time a gente tem um time ali de derivativo, da mesa de derivativos, a gente tem um time de consultoria, de informação, uma research muito preparada para trazer informações ali do mercado financeiro. Enfim, temos um time de wealth planning. Poxa, o mercado agora está muito preocupado com o processo de sucessão e a gente vem falando muito sobre esse tema. Então, acho que a gente leva para o cliente o conhecimento e o conhecimento traz para ele esse gerenciamento desse risco. Então, ele já pode se planejar melhor no negócio dele da porteira para fora. Muito bem. E aí, eu queria entender agora de que maneira vocês atuam, Giovânia, pensando na pluralidade de perfis de produtor que a gente tem num estado do tamanho que é o estado de Mato Grosso, né? Então, você tem produtores pequenos, médios, grandes, muito grandes produtores e, da mesma forma, você tem escalas diferentes, né, níveis diferentes de compreensão de educação financeira, de gestão. Como que vocês estão preparados para lidar com essas diferentes realidades, né, e conseguir realmente atender ao máximo de produtores, levar esse conhecimento, levar essas oportunidades, né, sob o ponto de vista da XP? Olha, Luiz, isso é muito legal, assim, porque a gente já passou um histórico dos últimos anos, assim, a gente realmente tem um perfil mais conservador aqui no Mato Grosso, né? O cliente, ele tem a, a necessidade de tangibilizar, imobilizar, inclusive, o patrimônio com o intuito de achar que isso é uma maior segurança dele, né? E hoje, de lá para cá, isso vem mudando muito. Então, toda vez quando a gente pega e senta vai lá dentro da fazenda, conhece o negócio do cliente, ouve ele, ouve os desafios que ele tem lá na ponta, a gente traz para dentro de casa, traz a inteligência financeira e está muito aberto a ouvir. Em algum momento, talvez ele não estava lá atrás, então, porque é acostumado muito com o que vinha, o formato que vinha caminhando, né? Também o mercado sendo posicionado positivamente, e às vezes a gente precisa parar, olhar, né, para dentro de casa, se for necessário mudar algumas rotas, e hoje eu vejo que a gente consegue atender todos os perfis, tá? Desde o que está começando ao que já está mais, poxa, já está mais adepto ao mercado atual, inclusive a gente vê o mercado assim, né? A gente tem o produtor raiz e tem o sucessor já atuante, então já temos essa visão ativa de ambas as partes. Então, esse mecanismo está começando a andar em conjunto. Todos estão olhando para isso, sabe? Para estar mais aberto ao novo. E a gente atende todo o padrão, independente do tamanho, né? Hoje a gente não tem, hoje a gente tem o segmento XP Agro, onde a gente tem uma esteira direcionada para atender do pequeno ao médio ao grande produtor. Perfeito. Aí eu queria realmente entender qual é a dimensão desse leque, dessa esteira, né? Quais são as ferramentas, os serviços que estão disponíveis. E aqui, né, eu já deixo claro que a gente não está fazendo propaganda, né? Realmente para trazer para os produtores que estão nos ouvindo aqui, para quem está ouvindo, quais são as oportunidades que existem aí, né, numa plataforma, numa instituição, né, referendada como é de vocês. Bom, no XP Agro, no agro especificamente, a gente tem uma estrutura bem robusta, a gente já atende toda a gestão de riscos dos nossos clientes, todos os portfólios de investimentos para assessorar o cliente, e principalmente aquele que precisa muito de liquidez imediata, a gente consegue fazer uma eficiência tributária muito legal, câmbio, wealth planning, crédito, seguros, mercado de capitais. Então, assim, hoje a gente personaliza o que faz sentido para o nosso cliente. Então, o ecossistema é bem robusto, por isso que cada cliente a gente senta, conversa, diagnóstica, né, toda a vida como financeira, como ele está, para a gente poder, sim, de fato, levar uma solução eficiente para o produtor. Então, tem produtor que já está muito à frente, já tem praticamente todos os produtos, a gente entra com competitividade. E tem outros que a gente senta e começa do zero e vai ensinando desde
do mais simples até o mais sofisticado. A gente entende que aqui no estado, né, e a característica da atividade, o estado como o nosso, que é imenso e tem áreas mais extensas, evidentemente o giro vai ser maior, né, o tamanho vai ser maior. Agora, há um giro financeiro muito grande, por exemplo, para a agricultura, em um curto espaço de tempo, né? Muito pouco tempo você movimenta cifras muito elevadas. Existem oportunidades escondidas nessa movimentação que muitas vezes do mercado financeiro, ou seja, eu posso ter numa determinada operação uma possibilidade maior de rentabilidade que eu não estou enxergando. Me fala um pouquinho sobre essa análise. Excelente pergunta, Patrônia. Realmente, de fato, existe e foi assim que a gente levou para a ponta e mostrou para o produtor a eficiência financeira do negócio, do próprio movimento financeiro dele. Às vezes ele está preocupado, poxa, eu não vou falar de investimento porque eu preciso aplicar no longo prazo e eu não estou disposto nesse momento, porque o meu negócio ainda gira muito. Na verdade, a gente vem na contramão, a gente quer ensinar o cliente a melhorar a eficiência financeira, inclusive até com o caixa dele, que é o que a gente faz muito bem, uma gestão muito eficiente com o caixa. Legal, eu queria que você explicasse para a gente, ilustrasse um pouquinho como melhorar, quais seriam os tópicos principais para você buscar essa eficiência financeira. Uma das melhores eficiências financeiras hoje que a gente utiliza um produto específico, que é uma renda fixa, chamada compromissada, que é um produto isento de IOF, onde a gente pode melhorar o caixa e todo aquele... não sei se você está ciente, Patrone, mas todos os investimentos, eles só é isento de IOF a partir de 30 dias, certo? Então, hoje a gente tem produtos que conseguimos aplicar diariamente a um dia útil sem IOF, onde ele pode colocar todo esse caixa financeiro no bolso dele e melhorar a eficiência do negócio dele. Às vezes ele paga uma taxa de juros um pouco mais alta ou num outro produto que ele investe, ele pode trabalhar essa taxa e recompor esse custo dentro da rentabilidade do investimento. Então, é uma baita estratégia isenta de IOF e a gente tem outras também, como porque tem hoje o produtor que movimenta como pessoa jurídica e como pessoa física. E dentro da pessoa física, a gente também trouxe outras eficiências, que são as letras financeiras do agronegócio ali, que também são estratégias isentas de IOF que a gente pode potencializar ainda mais o caixa do produtor. Maravilha. Nessa esteira de produtos, de serviços, Giovânia, fica evidente que vocês prestam um serviço, um acompanhamento de consultoria de fato, né? É possível realmente também ser atendido dessa maneira, sendo do agro, independente do meu tamanho, mais, menos, médio, é possível. Perfeito. É por isso que quando eu falo, quando a gente democratizou o mercado financeiro, foi porque a gente trouxe para a ponta para atender não só o grande produtor, mas o pequeno produtor também. Hoje você consegue fazer uma aplicação mínima ali de R$ 1.000. Então, é um giro financeiro isento de IOF, onde ele vai ter a rentabilidade líquida do caixa. Se amanhã ele quiser usar o recurso, ele vai poder utilizar, pagar a conta dele, os fornecedores dele, ou às vezes tem uma transição, um hedge de moeda ali que ele pode ter um ganho financeiro, o recurso dele está extremamente líquido para potencializar isso. Mas, ao mesmo tempo, deixar dinheiro parado não rentabiliza, né? Então, o ideal é que a gente consiga mostrar ali como consultoria que ele pode melhorar, sim, o negócio dele através de outras inteligências financeiras. Legal. Nesse momento, né, a gente vive um cenário econômico conturbado no país, né, com Selic muito alta, consequentemente o dinheiro mais caro, né? E isso numa atividade que demanda tanto capital em curto tempo como é o agro, isso significa também uma exposição muito grande a realmente você ter possibilidade de perder dinheiro, né, diante do custo e da necessidade do dinheiro. Que orientações seriam possíveis, né? De que maneira vocês também podem trazer orientações? Eu acredito que vocês ainda não estejam, né, financiando, sabe? Não sei se já estão, mas se faz parte dos planos ou não de vocês também atuar na linha de investimentos, na linha de custeio, mas o que vocês poderiam trazer, você poderia trazer de orientação nesse sentido do produtor? Patrone, eu falo assim que todo mercado ele é uma oportunidade, né? Então, você fazer a análise do momento junto com os especialistas, você tem um especialista trazendo informações ali precisas para você, você consegue junto com o seu assessor ali na ponta tomar as melhores decisões. Às vezes, a tomada de crédito, ela tem que ser avaliada também, porque às vezes é um momento inoportuno para o negócio dele. Então, quando a gente fala em consultoria, ela vai além de tomada de crédito. Às vezes a gente pode fazer uma inteligência financeira no próprio investimento que ele vai fazer e talvez não descapitalizar, talvez usar outras inteligências mais sofisticadas para que ele conduza essa gestão e talvez não pague juros sobre isso. Então, acho que
é muito mais personalizado isso. Hoje a gente não tem esses produtos padrões do banco como custeio, mas a gente tem CPRs já na operação da XP, a gente tem inteligências que a gente pode estruturar o negócio do cliente e usar o mercado como oportunidade, sempre, né? A gente está falando de uma taxa Selic que é 14,75. O que hoje no mercado financeiro está pagando líquido isso, né? Comercialmente falando. Então, uma oportunidade também de melhorar a eficiência do próprio negócio. Às vezes, poxa, a gente também faz os derivativos ali dos próprios índices e junto com isso a gente consegue também estruturar um longo prazo melhor. Então, tudo é muito personalizado. Cada cliente tem uma certa... Tem clientes hoje do agro que ele não toma crédito. Ele prefere fazer o gerenciamento financeiro próprio mesmo. E tem outros que têm mais crédito. Então, é tudo muito consultoria. A gente vai olhar junto ali como que ele está posicionado, se faz sentido ele tomar mais crédito no momento, ou não, ou melhorar o escalonamento, uma reperfilação, algo que de fato faça sentido para o longo prazo. Hoje, dentro do XP, a gente tem mercado de capitais, onde a gente acessa um mercado um pouco maior de produtos, né? Então, que dá para o cliente ali na ponta, talvez mais oportunidades do que depender, às vezes, de um escalonamento de produtos de créditos que às vezes não tem na posição no momento. Então, é muito analisável, é muito sentar junto com o cliente, ouvir ele, por isso a gente fala que a consultoria é sempre muito importante, e sempre com pessoas que estejam preparadas, com uma marca também por trás, levando isso com a mais transparência possível. Ô, Giovanni, o que o agro representa hoje na estrutura da XP, né, na movimentação de vocês? Qual que é o lugar que o agro já ocupa? Hoje o agro ocupa muita parte, hoje principalmente aqui no Mato Grosso, né? Eu já estava no meu DNA anterior, no meu histórico, mas o nosso relacionamento é crescente, os produtos que a gente vem trazendo para dentro da marca como XP é pensando muito em atender o produtor, e a gente também colocou a nossa marca como XP Agro, e a gente também potencializou alguns canais que já vinha conduzindo o segmento. A gente fez recentemente, né, a parceria. O ano passado foi o primeiro ano, na verdade, Patrônio. O ano passado, o nosso primeiro ano, a gente iniciou como patrocinador oficial do GAF, né, que é o maior festival de cultura agro do mundo. Segundo ano consecutivo, o fizemos recentemente. Então, acho que só de estar à frente dessas marcas e aproximar ainda mais a marca XP Agro, a gente está buscando eficiências, conexões, parcerias, mercado financeiro como um todo, para potencializar ainda mais o agronegócio. Então, a XP tangibilizando mais ainda a nossa parceria, fortalecendo cada vez mais a nossa marca junto com o agronegócio. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Muito bem. E aí, falando em Mato Grosso especificamente, evidentemente você, né, já disse, vocês estão aqui muito em virtude, claro, das oportunidades no agro. Hoje, qual a estrutura que vocês têm, além do espaço físico aqui em Cuiabá, né? Quantas pessoas estão já na operação de vocês e quais são os planos aqui para o Mato Grosso a médio prazo, Giovânia? Patrônio, é o seguinte, a gente inaugurou agora recentemente, né, o nono espaço XP, o terceiro do Centro-Oeste. Nosso intuito aqui é dobrar o time nos próximos 2026, próximo ano. Então, a gente tem uma ambição bem robusta de cada vez mais regionalizar e estar mais próximo dos nossos clientes, dos produtores rurais ali na ponta. Então, pensando em fortalecer ainda mais a nossa marca, estar mais próximo com o segmento, levando uma assessoria muito próxima. Acredito que a gente tem ainda muito a fazer pelo Mato Grosso e pelo Centro-Oeste como um todo, e principalmente pelo agronegócio. Maravilha, Marivane. É muito bacana, assim, ter a sua participação, poder contar com a sua participação aqui no podcast nesse momento, né? Porque é um momento simbólico, né? A estrutura física realmente ela simboliza essa presença real de vocês aqui já, né? Já são alguns anos, como você mencionou, e mostra o quanto o nosso estado ele é visto, né? Como um celeiro ainda de muitas oportunidades, inclusive no mercado financeiro. Acho que isso é muito bacana, né? E do outro lado, ou seja, de quem já está aqui em Mato Grosso, especialmente no agro, né? É enxergar todas as oportunidades, todas as possibilidades, toda a expertise que a XP e todos os especialistas aí podem, de fato, ajudar a agregar aí nas tomadas de decisão, né? E na maneira de enxergar as oportunidades no mercado financeiro, como você bem explicou aqui, é por aí, né? É isso mesmo, Patrone. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Realmente, de fato, o Mato Grosso merece que a gente seja próximo, que a gente traga alternativas cada vez mais sofisticadas para potencializar ainda mais
a economia local, a crescente. A gente está num momento, poxa, Mato Grosso em plena ascensão, então a gente precisa estar cada vez mais forte e trazendo cada vez mais personalização e ferramentas e produtos para ajudar os nossos clientes na ponta. Então, pode contar com a XP, pode contar com o meu time, com toda a liderança da XP também aqui do Centro-Oeste e principalmente aqui no Mato Grosso. Maravilha, mas não acabou, porque a gente tem aqui 3 perguntas tradicionais aqui, Giovânia, que você não escapará, tá? Vamos lá. Bom, Giovânia, a primeira pergunta é aquela seguinte, é bem simples, tá? Mas é importante que você nos diga também. Eu queria saber qual a pergunta que você, Giovânia Rufino, gostaria de ter que responder um dia. Nossa, A pergunta Patrone, que não lhe foi feita ainda. nossa, já recebi bastante perguntas. Acho que cada vez mais, assim, eu sou voltada para. Sou uma entusiasta da educação financeira. E eu acho que quando as pessoas me perguntam qual que é a minha ambição como líder da assessoria do Mato Grosso, essa a minha resposta, assim, acho que eu já vou te responder, assim, vou te dar a pergunta e a resposta. É, é um dia a gente cada vez mais construir a cultura forte educacional no nosso país e eu estar à frente e participar disso diretamente, com o meu time, com a XP. Eu acho que o país, o Estado, o país como um todo, a gente só vai crescer se a gente tiver educação, se a gente tiver educação financeira na ponta, e eu espero, como XP, estar lá participando de todas as empresas e todos os negócios aqui do Mato Grosso. Legal, maravilha. Nem titubeou, né? Foi rapidamente, já estava com ela preparada, já praticamente. Falar que não é difícil, mas é uma pergunta que eu gosto, que não me faz, mas que eu gosto, viu? Eu acho que é um tema que é muito forte e importante para ser comentado sempre. Exatamente, eu concordo com você, né? Acho que é a base realmente a gente ter começar a falar desde muito cedo, né, sobre educação financeira, desde as crianças, é um caminho que realmente é muito importante para que a gente possa ter, né, uma estrutura de inteligência financeira, emocional mais aguçada no futuro, né? Muito bacana você trazer esse ponto. Outra pergunta aqui, Giovânia, uma curiosidade sobre você. Bom, eu adoro esporte, eu sou uma apaixonada por beach tênis, adoro jogar beach tênis, gosto de estar com a minha família, sou casada, tenho um filho de 9 anos, e eu tenho um sonho de um dia dar a oportunidade do meu filho um dia estudar fora do país. Não ir para trabalhar, mas sim para estudar, porque eu acho que a educação tá no meu DNA e quero levar isso para o meu filho. Legal, já tem uma ideia de para onde você gostaria que ele fosse, se fosse a sua escolha e não a dele? Se fosse a minha escolha, eu gostaria de ele estudasse numa high school, queria que ele buscasse um pouco mais de educação, talvez estar mais preparado para o futuro na questão de educação, visto que a gente ainda anda um pouco devagar aqui no Brasil, sabe? Eu acho que ele talvez eu me vi um momento lá atrás tendo que sair para trabalhar, para ganhar dinheiro para estudar, né, para melhorar um pouco mais, e eu quero dar para o meu filho a oportunidade dele ter a livre escolha de um dia querer ir lá fora e estudar também e melhorar ali a questão educacional dele. Maravilha, muito legal, muito bacana. E a gente, quando, né, tem filhos, a gente realmente pensa nisso, né? Passa a ser nossa prioridade, evidentemente, inclusive os estudos deles. Ele é muito novo ainda, né? Você tem esse desejo, ele já fala, já manifesta qual o destino que ele gostaria de ter? Já manifesta, Patrone. Ele tem 9 anos, vai fazer 10, mas ele tem padrinhos, primos que já estão no ramo da medicina ali, e ele já fala que quer ser médico. Então, bom, vamos ver se ele vai seguir o caminho ou se ele vai talvez seguir um. Bom, eu quero que ele seja feliz, né? Eu sempre falo que eu lá atrás eu queria ser uma executiva e eu tô aqui feliz e satisfeita com as minhas escolhas. Então, se ele lá na frente for esse médico e ele estiver feliz e satisfeito com a escolha dele, eu vou estar feliz. Maravilha, é exatamente isso, esse é o lema. Giovana, para encerrar, as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, quais são os caminhos aí? Você está nas redes sociais, as pessoas te encontram como, além, né, claro, de buscar ali o espaço físico da XP. Bom, nas redes sociais, no meu Instagram ali, Giovânia Rufino, ah, no meu e-mail também, se quiser entrar em contato, a gente também está em plano de expansão, estamos contratando pessoas também, então buscando profissionais que queiram ingressar no mercado financeiro também. Então, através do meu e-mail, giovanni.rufino@xp.com.br. Fico, poxa, muito feliz aqui de participar e trazer um pouquinho mais do que é o mercado financeiro como XP hoje. E esse é um mercado extremamente em ascensão,
Acho que todo mundo que queira e sonha, tem um sonho grande e tem ali o espírito empreendedor de querer fazer a diferença na vida das pessoas, que é o nosso principal DNA, é melhorar a vida das pessoas que queiram me procurar, à tua disposição, só me chamar. Maravilha, maravilha. Agora eu vou aproveitar esse gancho que você deu aí para te ouvir um pouquinho sobre isso rapidamente aqui. Vocês estão contratando pessoas, como é que está a disponibilidade de mão de obra? A gente sabe que no agro e em outros segmentos há um gap muito grande, né? Ou seja, mais oferta do que pessoas querendo trabalhar ou que consigam atender de fato as demandas das empresas, de quem está contratando. Como é que vocês estão lidando com esse cenário aqui? Olha, Patrone, a gente tem 2 canais hoje, né, de onde a gente pode estar contratando. A gente tem a nossa frente ali de banqueiros, pessoal que já está, os profissionais que já estão no mercado financeiro, queiram apenas mudar ali, entrar para sair de banco, entrar para o ramo de assessoria. E a gente tem o nosso canal, que é o programa XP Future, que é um programa de transição de carreira, onde a gente consegue trazer profissionais que ainda não estão no mercado financeiro, que talvez é um agrônomo, que talvez é um advogado, um engenheiro, enfim, mas que queira transitar de carreira, mudar de carreira e entrar nesse mercado financeiro. A gente tem esse programa de formação e transição, que eu acho que uma porta muito, muito fácil de se ingressar hoje no mercado. E aqui a gente dá todas as ferramentas, todo educacional ali para a formação dessa equipe. Fica aqui essa dica, essa oportunidade para quem tem interesse ou em transição de carreira ou em transição de marca, né? Transição realmente de crachá. Gilvânia, te agradeço pela participação aqui, foi bem bacana. Acho que você trouxe vários insights muito legais aí para que as pessoas conheçam, evidentemente, né, um pouco da estrutura, um pouco das ideias, inclusive, os objetivos da XP aqui em Mato Grosso, mas especialmente, né, esse vínculo com o agro e as possibilidades de, né, não deixar o dinheiro na mesa, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, especialmente as atividades que giram volumes financeiros, né, constantemente em curtos períodos, né, podem estar aí as oportunidades aí de realmente ter uma rentabilidade maior, encontrar uma oportunidade bacana. Fica aqui essa orientação. Obrigado mais uma vez pela participação conosco. Eu que agradeço, Patrone, muito obrigada. Fica o convite à população mato-grossense para conhecer o nosso espaço, extremamente aberto para levar um pouco mais de conhecimento, participar das nossas palestras. Ali é um espaço para network, para conversa, enfim. Poxa, fica o convite para você também, inclusive, lá no Espaço XP você também. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.